E nosso convidado hoje aqui no estúdio do Cenário Econômico é justamente o Alarico Assunção Júnior, que preside a FenaBrave. Alarico, bem-vindo de novo. Muito obrigado, Adalberto. Boa noite. Ano passado você nos trouxe vários números positivos de crescimento da venda aqui no mercado interno. A gente viu aí, é o melhor janeiro da história, segundo o Anfávia. E a venda no mercado interno tem crescido também. Esses dados, se a gente for falar de uma média prevista para esse ano, levando-se em conta esse histórico recente, dá para imaginar que teremos um ano bom? Perfeitamente. Vale ressaltar, o segundo semestre de 2017 fez com que houvesse essa retomada de crescimento com referência a volume. E fechamos o ano num comparativo. Janeiro de 2018, janeiro de 2017, em 26%, um crescimento de consumo no mercado doméstico, automóveis e comerciais leves. Vale dizer um número também estrondoso, 52% na alta de caminhões, referente a esse mesmo período. E compra de caminhões tem, digamos, um efeito colateral extremamente positivo para a economia, não é? Eu costumo dizer que caminhão deveria ser até um índice econômico. É um bem de ganho, é um bem de produção. Ah, o índice de venda de caminhões exclusivo. Bom, o índice, pois é, o índice de para entender a economia, claro. Muito grande. Eu acho que dentro de todo setor que compõe a economia, principalmente no Brasil, o caminhão é o para-choque dessa economia. É o primeiro que ressente com dificuldade, também é o primeiro que sai dessa dificuldade ou dessa crise. E esse caminhão, tem dentro da venda de caminhões, tem um tipo de caminhão que sai mais nesse momento de retomada? É um médio, é um pequeno? Muito oportuna até a sua pergunta. Nós temos portes de caminhão. A alavancagem maior no que se refere esse percentual são os chamados caminhões de alta tonelagem, acima de 30 toneladas de capacidade de carga, que são as carretas, em virtude também do agronegócio, basicamente soja e milho. Você sabe que isso desmente boa parte. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou do interior do estado. E eu nunca entendi por que jornalistas de economia na capital diziam assim, o problema da safra é que só dura 6, 7 meses, depois a economia cai. Eu falei, lá na minha terra, depois da safra, o que trabalha é metalúrgica para reformar a usina. A usina precisa de uma reforma. Com certeza. Ou seja, as pessoas estão comprando caminhão justamente por causa da safra, mas para comprar caminhão hoje teve que se produzir ontem. Então, quer dizer que a indústria também foi incentivada pelo agronegócio. Eu diria que o próprio crescimento de produto industrial deu uma alavancagem também muito favorável. Mas o baluarte, a carga significada que nós tivemos nisso daí, insignificante que teve, foi o grão. Basicamente soja. Tanto para transporte interno doméstico, quanto de transporte que vai para os portos para exportação. Essas duas modalidades fizeram com que alavancasse já o setor. E algum tempo que o transportador ou frotista de caminhão não vinha à compra. Aí daí essa referência, lembrando ainda que é uma base baixa, mas porém uma retomada exponencial. Vamos falar de um assunto que é bem delicado. E o crédito? São dois tipos de crédito. Para o consumidor do carro de passeio, do carro pequeno. Pode ser até um carro caro, mas nós estamos falando de um carro de consumo de família, de consumo de pessoa física, e esse crédito específico para quem compra pessoa jurídica, quem compra utilitário, caminhão e tudo mais. Perfeito. Como é que está esse mercado de crédito hoje? Porque a gente tem uma possibilidade de queda da Selic amanhã também, né? Eu vou me atrever a falar não pelos bancos e pelas financeiras, mas cresceu também exponencialmente, até por algumas razões. A inadimplência está num patamar extremamente saudável e controlado, tanto na pessoa jurídica quanto no crédito da pessoa física. E eu costumo dizer, o que vende automóvel é juro baixo e o que vende caminhão é PIB. Essas duas vertentes têm se convertido de maneira, o lado direito da régua, de forma muito saudável. Isso é extremamente importante. O que vende carro de passeio é juro baixo. Ou seja, o consumidor precisa de juro muito acessível para assumir uma compra de 60 meses aí. Ele precisa naturalmente da segurança do seu emprego. Em contrapartida, ele apresenta o seu cadastro, a sua ficha para obtenção de um crédito. O juro está no baixo e o emprego retomando são fontes naturalmente positivas para que possa ter o crédito e o comprador consumir. E aí, quando a gente vai falando de caminhão, é PIB, crescimento do PIB. Você é o ponto principal. Naturalmente que o setor também é carente e precisa de fomentação. O transportador, o autônomo principalmente. Mas o que realiza a venda de caminhão é PIB, é crescimento.
Ou seja, se ele souber que ele vai ter carreto para fazer o mês Exatamente. inteiro, isso é mais importante que talvez uma queda na taxa de juros na hora que ele vai negociar o caminhão. Com certeza. E outra... Não que faça mal uma taxa baixa, isso é uma coisa positiva. Exatamente. Até nossa preocupação maior num bem de ganho, um bem de produção, que é o trator, que é o caminhão, é taxa fixa. Isso é importante. O comprador tem que saber o que ele paga hoje, o que ele pagará no meio do seu financiamento, suas parcelas e no final desse empréstimo. Taxa fixa é o grande referencial para fomentar. Porém, o que vende caminhão é PIB. Tendo PIB, tem carga. Tendo carga, vende o caminhão. Alarico, como é que um setor que eu chamo de chão de fábrica ou aquela negociação de loja, ou seja, o que as pessoas chamam de economia do dia a dia mesmo, Sim. Quando a gente tem esses movimentos de bolsa, nós tivemos uma queda na sexta-feira, ontem foi expressiva, tanto nos mercados internacionais quanto aqui no Ibovespa. Hoje até fiz menção a um ensaio de uma recuperação. O quanto que isso mexe numa decisão, sobretudo de quem vai comprar um automóvel ou um caminhão? O automóvel, nós temos um diferencial bastante significativo com referência ao caminhão. Caminhão compra-se por necessidade, que eu falei, tendo carga, tendo PIB, vende o caminhão. O automóvel são necessidades diferentes. Às vezes é para um lazer e eu diria que você tem outra vertente, que é o uso do veículo para deslocamento do seu trabalho, uma necessidade que o próprio automóvel seja essa ferramenta do trabalho. Daí posições diferentes. O mercado a nível acionário não interfere diretamente no automóvel, não. O comprador do automóvel não é um aplicador de bolsa. Já os transportadores e os frotistas de alta escala provavelmente até operam nesse segmento também. Mas o nosso potencial que nós usamos é juro baixo para o automóvel e PIB para o caminhão. E essas linhas de crédito estão se apresentando melhores esse ano, porque nós tivemos uma redução o ano passado. Boa parte dos bancos aplicava dinheiro para comprar títulos do governo, porque é de uma segurança gigantesca. Agora, com a queda da Selic, começa a jogar dinheiro no mercado, ou seja, tentando buscar esse novo tomador de crédito. Sim. Isso você vê como possibilidade, porque os bancos ainda continuam com taxas muito altas. Você imagina que dá para baixar mais? Eu acredito que sim, até em virtude de que nós estamos sem inflação, vamos dizer, abaixo da meta. O banco tem que ativar suas outras carteiras para poder negociar o seu produto, que é a moeda, que é o dinheiro. O financiamento é uma alavancagem, uma carteira extremamente importante para financiar veículos. E de longo prazo, né? O sujeito vai continuar com uma receita ali durante controle. 48, 60 Mas nós meses. estamos sentindo já uma disponibilidade, uma atenção dos bancos e das financeiras voltada para isso que eu estou mencionando. Alarico, muito grande. Obrigado de novo pela gentileza. Obrigado, viu? tio.